Eu acho que ainda é sábado. É um prazer tremendo. Vocês não têm ideia de estar aqui falando no aniversário da igreja. Não que fosse a primeira vez que eu vim aqui na frente para falar com vocês no JA e no culto. Mas hoje, em particular, é um dia muito emocionante para mim. E, sabe, lembrar dos últimos 17 anos que eu passei nos corredores desta igreja. E todas as coisas que eu vivi, as pessoas com quem eu conheci, que hoje fazem e farão parte da minha história. Eu me lembro de descer rolando debaixo dos bancos, daquele dali até o último, eu, Natan, Miguel. Me lembro de um dia no almoço da igreja que eu, Miguel, a Ana, o João, a Anne, estavam lá aqui no corredor jogando massinha no teto, na parede. E aí a massinha caía, a gente jogava de volta. Uma hora a gente jogou, a massinha não voltou. E, se não me engano, ela foi tirada dali ano passado. E a mancha ainda está lá, né? E, sabe, são muitas lembranças e memórias que marcaram a minha vida. A gente estava conversando e esse ano fez 7 anos que eu, o Tiago, o Matheus, o Caio, a Ana, a Heloíse, o Miguel, o João, a Anne, quem mais? Acho que e o Eber, nos batizamos nesse tanque batismal aqui. E quando o irmão Marcos fez a Semana do Roupão da Fé aqui, todos nós fomos batizados depois da Semana do Roupão da Fé, e a galera da banda quase toda foi depois do Roupão da Fé, e o Luiz foi batizado também depois do Roupão da Fé. E como todas essas histórias marcam a nossa vida, e estar aqui falando sobre os últimos 66 anos da nossa igreja. Eu não vivi os últimos 66 anos, não sei se deu para reparar, mas eu tenho muito menos que isso de idade. Mas os últimos 17 anos, essa igreja tem sido um pilar importantíssimo na construção de quem eu sou hoje. A pessoa que eu sou hoje, eu devo aos momentos que eu passei aqui dentro. E, sabe, queridos, eu sou apaixonado por esse lugar. Eu adoro estar aqui com vocês. E quando nós falamos sobre um povo que foi chamado para uma eternidade, eu e você, nós fomos convocados ao alistamento de um exército invencível, que é o exército de Cristo. Nós somos chamados para viver e experimentar uma eternidade. Eu quero te dizer que a eternidade da qual eu e você fomos chamados para experimentar, ela começa aqui. E a música do Arauto do Rei canta: o céu é aqui se eu tomo tempo para orar, o céu é aqui se eu aprendi a perdoar, porque o céu é Jesus, e aonde Cristo estiver, o céu é aqui. Eu posso dizer com alegria e certeza que o céu é aqui na igreja de Americanópolis, porque eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. E eu sei que Deus se faz presente nesta tarde conosco. E sabe, quando nós falamos sobre essa eternidade, a qual eu e você fomos chamados a participar, a qual eu e você fomos chamados a desfrutar desde agora até que Ele venha. O vídeo que foi passado, para quem nunca assistiu, é o filme A Última Batalha. O contexto é o finalzinho do milênio, depois dos 1000 anos em que Satanás passar preso junto com os perdidos mortos aqui na terra. Os salvos vão estar nos céus, entendendo o porquê que quem está lá, e porquê que quem não está lá, não está lá. Depois dos 1000 anos, os ímpios vão ressuscitar, Satanás vão inflá-los a invadir a cidade santa, e naquele momento Deus derramará fogo e enxofre do céu. A Bíblia vai dizer que Deus preparou fogo e enxofre, não para mim, nem para você, nem para ninguém aqui, amém por isso. Mas Deus preparou fogo e enxofre para Satanás e seus anjos. Mas quando eu e você decidimos nos manter apegados ao pecado, nós fizemos uma escolha. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E quando nós falamos sobre um céu, nós estamos dizendo sobre um lugar onde não vai existir choro, não vai existir lágrima. Um lugar onde Cristo Jesus vai se fazer presente. E eu costumo repetir essa frase: Deus só vai levar para o céu quem for amigo dele, porque não se leva estranho para dentro de casa. E sabe, queridos, nós somos chamados para desfrutar dessa eternidade. Nós somos chamados para congregar entre irmãos e aprender sobre o desenvolvimento espiritual, para nos construir pessoas prontas para a vinda de Cristo. Eu acredito que nós somos a última geração
que vai andar por essa terra e que muito em breve nós vamos ver Jesus aparecendo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Eu faço parte da geração, dentro desses 66 anos, que tem trabalhado aqui na igreja. Então, eu, Ana Luísa, Miguel, Tiago, Luiz, Anne, Lucas, essa galera que é a galera mais nova, eu não estou chamando ninguém de velho, mas é a galera mais nova que tem feito o que está ao nosso alcance para poder estar participando e ajudando, porque nós amamos esse Deus e a obra dele. E sabe, nós precisamos sempre nos lembrar da importância que é a gente olhar para as pessoas lá atrás, olhar para as coisas que foram feitas e pelas histórias que nos é contadas e poder nos espelhar, mas sempre projetar esperança para o futuro, sabe? Eu escuto várias histórias de coisas e como que a igreja era antigamente. Meus pais me contam, eu escuto a galera contando. Eu lembro, e talvez meu pai fique bravo, não sei, talvez, mas eu vou contar. Uma vez eu perguntei para o tio Natal por que chamava meu pai de Fidelis. E e tem gente que já está rindo, desculpa, pai. E sabe, a história é a seguinte, que a igreja pensou em construir uma galeria lá em cima. Pelo menos foi o que me contaram. A igreja pensou em construir a galeria lá em cima. E tinha um político na época, que se chamava Fidelis, e o político deu a ideia de que, se ele fosse eleito, ele ia construir o aerotrem. E meu pai deu a ideia de se construir o aerobanco. Aí não precisaria construir uma galeria, colocava o aerobanco. E sabe, queridos, essas histórias que são contadas para mim, e que provavelmente serão contadas para os meus filhos, mas a esperança que eu tenho, e algo que tem tocado muito no meu coração, é de que eu não quero mais passar 66 anos nesta igreja. Provavelmente não vou, porque a igreja essa aqui vai ser demolida e vai construir outra. Mas eu quero passar a eternidade com Cristo o quanto antes. E sabe, nós precisamos olhar para trás, ver os anos que a história que a nossa igreja teve e nos inspirar para que agora nós possamos construir as nossas próprias histórias. Alguém aqui está aqui, eu sei que a irmã Kita, mas mais alguém que viu a igreja desde o comecinho, assim, do comecinho. A Regina, quem mais? O Rai viu? O irmão ali, como é seu nome? Como é seu nome? Fábio, a irmã Dilza. E sabe, queridos, eu não vi a igreja sendo construída. Na verdade, o Marcão falou que a igreja passou por quatro construções. Eu não vi nenhuma delas. Quando eu cheguei, já estava desse jeito. E a minha mãe conta a história de como foi a construção da igreja, dos irmãos que vinham participar. Eu vejo fotos do casamento dos meus pais na igreja antiga. Eu vi fotos do casamento da tia Ione na igreja antiga. Mas essas são histórias que são de vocês, da maioria que está aqui. É a história da maioria de vocês, que vocês contaram coisas que vocês viveram. E agora eu preciso dizer um desejo do meu coração, e eu acredito que seja o desejo da galera da minha faixa etária, que nós queremos e oramos e pedimos para Deus, para que Ele faça em nós aquilo que Ele queira fazer, a ponto de que nós possamos viver as nossas próprias histórias. Conhecer, experimentar. É a nossa vez do nosso aerobanco, das nossas histórias, das nossas piadas internas, das grandes manifestações do poder de Deus. Eu ouvi histórias de eventos, de caravanas da esperança, que levavam centenas de pessoas ao batismo aqui nesta igreja. Mas, sabe, eu quero não só ouvir as histórias das outras pessoas, mas experimentar e ver esse tipo de coisa na minha geração, enquanto eu estou aqui trabalhando. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Quem achou, diga amém. Não, melhor, vou fazer que nem o pastor Leandro fez uma vez. Quem achou, diga, eu estou indo para o céu. Quem não achou, fala, calma que eu também vou. Eu vou esperar.
mais frente depois aqui, vamos ler então. Caim deitou-se com sua esposa, ela engravidou e teve Enoque. Então Caim construiu uma cidade, chamou-a de Enoque, em homenagem a seu filho. Enoque foi pai de Irade, Irade foi pai de Meujael, Meujael foi pai de Matusael, Matusael foi pai de Lameque, Lameque se casou com duas mulheres, Ada e Zilda. Zilá, nossa. Ada deu à luz a Jabal, antepassado de todos os que moravam em tendas e criaram gados. Ele tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos que tocaram lira e flauta. Zilá deu à luz a Tubacaim e se tornou fabricante de ferramentas de ferro e de bronze. A irmã de Tubacaim chamava-se Naamã. Esses nomes são difíceis. Agora eu quero que você vá comigo no capítulo 5. Capítulo 5. E eu quero ler só alguns pontos. O versículo 3. Aos 130 anos de idade, Adão teve um filho, semelhante a ele física e espiritualmente, e deu-lhe o nome de Sete. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 930 anos e depois morreu. Vamos para o versículo 12. Versículo 12. Aos 70 anos de idade, Cainã teve Maalaleel. Depois do nascimento dele, Cainã viveu 840 anos, teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 910 anos e depois morreu. Os dois textos que nós lemos, um conta a história da descendência de Abraão, de Sete, e o outro conta a história da descendência de Caim. Na história da descendência de Caim, a Bíblia vai dizer que eles fundaram cidades, que eles trabalharam com ferro. A Bíblia vai falar que eles tocavam flautas, que eles fizeram grandes coisas. No texto que fala sobre Adão, ele não vai falar o que eles fizeram. Mas tem um detalhe que a Bíblia fala sobre a descendência de Adão, que não fala sobre a descendência de Caim. Diz quantos anos eles viveram. E viveu 809 anos. E viveu 810 anos. Ele vai dizendo com quantos anos eles morreram. Com quantos anos eles viveram. O paralelo é o seguinte. Sabe por que a Bíblia não diz quantos anos o povo de Caim viveu? Os filhos e a descendência deles? Porque você pode viver e fazer grandes coisas na sua vida. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Você pode virar o presidente da república. Se você não viver uma vida para Jesus, com Jesus e por Ele, nada valeu a pena. Você não viveu nenhum ano. Você pode ter vivido 100 anos e experimentado de tudo que esse mundo oferece. Não existe vida fora de Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a... Não existe vida fora de Cristo. Você pode viver 60 anos, 50 anos, 90 anos. Só passa a existir vida a partir do momento que você conhece Jesus Cristo. Então não importa o que a descendência de Abraão, de Sete fez ou deixou de fazer. O importante é uma coisa, é que eles viveram uma vida para Cristo, com Cristo, ao lado de Cristo. Isso é a única coisa que importa. Eu não sei mais quantos anos vão vir pela frente dessa igreja. Não sei. Mas eu sei que a coisa mais importante da qual nós precisamos nos preocupar é o porquê que nós fazemos o que fazemos. Como e com quem nós fazemos o que fazemos, que as nossas atitudes, e que os próximos anos venham, eles vão vir, mas que eles possam vir com um objetivo, para que tudo que a gente venha fazer dentro desta igreja, para esta comunidade, para as pessoas que estão aqui e as que não estão, seja por conta de Cristo, porque Ele e só nele é que existe vida. Não adianta que a igreja passar por mais 50 anos de história, se esses 50 anos de história não forem ao lado de Cristo, por conta de Cristo, e Cristo na frente direcionando.
Eu e você precisamos experimentar aquilo que é vida. E vida só é vida com Ele, porque Ele é a definição de vida. Quando Moisés chega para Faraó e Faraó pergunta para ele: quem que é seu Deus? Moisés fala assim: Deus, o que Deus pede para Moisés dizer? Eu sou Deus, eu sou. E a Bíblia vai apresentar Deus como: eu sou o Deus que salva, eu sou o Deus que cura, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você pergunta para Deus o que é amor, Ele vai responder: eu sou. Você pergunta para Deus o que é vida, Ele vai dizer: eu sou. Porque Ele é absoluto e nada existe fora dEle. E tudo que existe, existe por causa dEle. Ele é o primogênito dentre os mortos, aquele que tem a primazia sobre todas as coisas. O Deus absoluto é o Deus que eu e você acreditamos e servimos. E se nós queremos chegar em qualquer lugar, não importa a quantidade de tempo que isso demore, desde que a gente viva uma vida ao lado de Cristo Jesus, a vida que de verdade mais gostosa a ser vivida é uma vida ao lado de Cristo Jesus. Jesus tem coisas incríveis para fazer na tua vida e na minha. Deus tem coisas incríveis para operar na história desta igreja. Eu acredito nisso. Nos poucos anos que faltam até que Cristo volte, Deus ainda quer operar coisas grandes através de mim e de você nesta igreja, mas Ele precisa que eu e você nos coloquemos à disposição dEle e conhecer, e assim, a partir daí conhecer o que é viver uma vida de verdade, vida boa, vida que vale a pena ao lado de Jesus. O nosso Deus, Deus absoluto, conhece cada detalhe da nossa história e sabe, Ele tem cuidado dessa igreja nos últimos 66 anos. Mas Ele também tem cuidado de você. Eu não sei quantos anos a maioria aqui tem. Mas Deus tem cuidado de você. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele é o Deus que se importa, que te conhece. E talvez você não o conheça, mas Ele te conhece. Ele sabe quem é você, de onde você veio, para onde você está indo, quais são as suas escolhas. Ele sabe o que você comeu no almoço, na janta de ontem. Ele sabe. Ele se importa porque Ele te ama. E o convite que Cristo faz para você hoje é para que você aceite viver uma vida nele, porque só existe vida nele. É para que você experimente os planos e as coisas que Ele separou para você, porque Ele separou coisas lindíssimas para você experimentar ao lado dele. Eu tenho vivido os últimos 17 anos aqui nessa igreja. E eu cresci aqui, como eu já falei. Cresci e, como a minha irmã contou, meus pais sempre fizeram com que tudo isso se fosse muito palpável e muito real. Não era como se fosse simplesmente uma história ou simplesmente uma obrigação. Era real. Era real para eles e se tornou real para mim. Mas eu, no 2017, quando eu entrei nesse tanque, eu ainda não tinha entendido. E eu me lembro do momento, e essa semana, esses últimos dias, eu estava pensando, todos os testemunhos que as pessoas contam, elas sempre contam do ponto, o ponto X, né, o ponto da virada, o ponto em que elas decidiram, o ponto que o Espírito Santo tocou no coração delas, e a partir daí elas se converteram. E eu fiquei pensando, em que momento na minha vida aconteceu isso? E eu me lembrei do Campuri, de 2019, Campuri DSA, eram 50 mil pessoas. Era 50 mil pessoas na edição que a gente estava. E nós estávamos assim no meio da arena. E se não me engano era o pastor Dudu que estava pregando. Não, era o pastor Dudu. Nesse dia foi o pastor Dudu. E o pastor Dudu estava pregando. E o apelo que ele fez naquela noite tinha sido para as crianças que não eram batizadas. Mas naquele dia especial eu senti o Espírito Santo. Sabe? E por mais que eu já tinha passado pela experiência do batismo, já havia uns 3 anos, eu lembro que eu levantei, e aí Dalice, que estava comigo, falou assim, não, esse apelo é só para a galera que não foi batizada ainda. E ela pegou assim na minha mão, eu fiz assim na mão da conselheira e continuei andando. Não façam isso, crianças. E continuei andando. E fui no meio das crianças. E eu chorei muito. E naquele dia eu entendi. E por mais que eu tinha 3 anos de batismo, e eu já tinha na época mais ou menos uns 12 anos, nada
valia a pena, sabe? Porque só existe vida depois que você conhece Ele. E depois daquele dia eu passei a viver. Por isso que a gente fala que essa experiência é o momento em que você nasce. Porque só existe vida depois de Cristo, não existe nada antes disso. E eu não sei quantos anos vão vir até que Cristo volte. E não importa quantos anos vão vir até que Cristo volte, desde que eu e você possamos tomar a escolha de viver uma vida ao lado dele. Não importa se vão demorar mais 100 anos. Eu escuto que Cristo vai voltar desde o dia que eu nasci. E não importa se vão demorar mais 100 anos. Se nós passarmos os próximos 100 anos ao lado de Cristo, vai valer a pena. Mas se nós não decidirmos estar ao lado dele, e demore um ano para ele voltar, não valeu a pena. Porque só existe vida em Cristo. Não sei quantos anos virão. Eu espero que poucos, eu torço para que poucos. Mas Cristo Jesus tem estado no controle da história. Eu vou fazer curso de história. Quero ser professora. E uma coisa bonita que eu acho na história é que quando a gente olha para a história do nosso planeta, nós conseguimos enxergar a mão de um Deus que não perdeu o controle e não vai começar por agora. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E o convite de Cristo para você essa noite, e meu tempo já está acabando, é que você viva a vida com Ele e descubra o que é viver de verdade. Paulo, no capítulo 16 de Atos, quando ele está falando com um carcereiro, ele diz para ele assim: aceite Jesus de todo o teu coração, e você e tua casa serão salvos, e saberá o que é viver de verdade. Só existe vida nele. E que venham quantos anos tiver que vir, desde que eu e você passarmos a viver uma vida com Ele, para Ele, ao lado dEle, experimentando aquilo que Ele tem separado para mim e para você. Agora nós vamos cantar a música Tu És. Pode ficar em pé. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, nós estamos aqui felizes, Senhor, porque nós acabamos de comemorar, ainda vai ter mais um pouco de comemoração, mas nós estamos comemorando os últimos 66 anos da história dessa igreja, que tem marcado vidas, ó Deus, e tem marcado a história de cada um aqui, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos conduziu até este momento e vai continuar conduzindo e guiando essa igreja. Toque no nosso coração, Pai, para que nós possamos escolher todos os dias viver uma vida ao Teu lado, porque só existe vida ao Teu lado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquilo que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, o Filho de Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ama, escolheu se envolver com a raça humana, escolheu entregar a própria vida em nosso lugar, ó Deus. Senhor Jesus, nós queremos que o Senhor volte, queremos apressar a Tua vinda, ó Deus. A nós que somos a geração mais jovem, que está aqui trabalhando, nós gostaríamos, ó Pai, de pedir para que grandes coisas, assim como foram feitas no passado, aconteçam também conosco, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que essa história dessa igreja só continue se o Senhor for na frente, se o Senhor for nos conduzindo, que a nossa história só continue se o Senhor for na frente, ó Deus. Que o Senhor possa levar cada um de nós a refletir e a pensar em Ti todos os dias. É o que te pedimos, já te agradecemos. E a igreja diz: amém. Uma vez
estar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito, vem.